Aqui essa é a minha página principal, tá? Vou diminuir um pouquinho o zoom. Então, quem acessa o meu perfil no GitHub vai ter acesso a essa página aqui. Tá? Então, eu tenho informações para falar que eu estou no meu perfil, quem eu sou, minhas páginas, meus contatos, né? Posso criar organizações que eu posso estar associado. Aqui, pessoal, aqui é o filé mignon dos programadores, vamos dizer assim, né? O objetivo de vida do programador do GitHub é ter esses quadradinhos aqui, todos verdinhos, porque aqui indica qual mês e qual dia da semana você trabalhou e deu commit novo no seu código. Tá? Então aqui ele vai mostrando, ó, em maio, aqui, ó, no 25 de maio eu fiz um commit. Agora, aqui, ó, 5 de junho eu fiz um outro, que foi o commit de hoje de manhã. E por aí vai, tá? E tem a época que você trabalhou mais e tal. Aqui ele vai ficando mais escuro conforme a quantidade de contribuições que você vai dando. E aqui, pessoal, é aquele conceito de contribuição mesmo que acontece no GitHub. Aqui ficam os repositórios principais que eu trabalho, que eu quero destacar. E aqui ficam todos os meus repositórios, tanto públicos quanto privados. Tá? Então, ali eu tenho repositórios que são públicos. Esse aqui eu já disponibilizei para vocês hoje. Tá? Esse aqui é minha página, que a gente vai aprender a criar também. E tem alguns repositórios privados, por exemplo, repositórios de projetos que eu trabalho, que eu não quero liberar o código-fonte. Então, pode-se dizer que o GitHub seria seguro para armazenar código-fonte sigiloso, vamos dizer assim? Sim, eu acho que eu acho que é o que menos vaza informação, tá? Porque tem o GitLab, por exemplo, que vira e mexe está deixando vazar informação de usuário, login senha, acesso a repositório, né? Então, eu acho que o GitHub é um dos mais confiáveis hoje. Tá? Lógico que se você estiver usando a versão paga, você tem outros dispositivos para te proteger, né? Bom, a partir disso, o que eu faço para criar um novo repositório? Aqui simplesmente eu vou lá, eu posso criar no botão New, eu crio um novo repositório, certo? Eu vou chamar aqui de repositório de teste, chama simplesmente de teste, porque é o que a gente vai usar para as aulas de agora, e depois eu vou acabar pagando esse repositório aqui, porque eu não tenho, eu vou colocar só umas coisinhas para a gente demonstrar para vocês como funciona. Tá? Criar um repositório de teste, que eu vou criar uma descrição. Essa descrição vai ficar ali na página inicial do seu repositório. Então, vou colocar aqui um teste simples para as aulas do curso Full Stack. Eu escolho qual tipo de repositório que eu quero, se é público ou privado. Lembrando, público, todo mundo consegue ter acesso ao seu código-fonte. Privado, só as pessoas selecionadas vão ter esse acesso. E aqui vem um ponto interessante. É muito importante que o seu repositório tenha um README, um LAME, que é como se fosse o index do seu repositório. Todo mundo, quando abrir esse repositório, ele vai ter ali um arquivo que vai ficar como se fosse a capa do seu repositório. Então, você pode dar informações dele e tal. Se eu marcar aqui para inicializar o repositório já com o README, ele vai criar um repositório com essa informação de teste e essa descrição. Então, vai ficar lá na capa do meu repositório. Sou obrigado a ter um README? Não, eu posso deixar sem nada e ele vai ficar um repositório totalmente vazio, não tem problema nenhum. Tá? Depois eu dou commit no meu código, tranquilo. Aqui, eu posso escolher criar um git ignore. O que é o git ignore? Nem tudo que está na minha pasta do Git eu preciso fazer cópia. Tá? Por exemplo, se eu estou programando em C, eu não tenho motivo para mandar um arquivo exe aqui no meu projeto. Ou meu arquivo binário, seja uma DLL, seja um arquivo intermediário de compilação, eu não tenho motivos para fazer cópia no meu repositório desse arquivo. Primeiro, porque se eu compilar de novo, eu consigo ter esse arquivo. E segundo, vamos imaginar que nós dois estamos trabalhando aí, eu estou no Windows, você no Linux. Se eu criar um executável para esse código em C, não vai servir para nada para você aí no
seu computador, na sua plataforma. Então, na verdade, é só um arquivo a mais que você vai acabar tendo que enviar, é mais banda que você gasta e tudo mais. Então, nós podemos criar um arquivo na mão, um .git ignore, no meu repositório, e lá configurar esse arquivo. Se eu quiser um pouco mais longe, eu tenho um site lá, ó, chama gitignore.io, se eu não me engano. E ele já cria o meu Git Ignore também. Então, vamos imaginar assim, estou programando em Java, Java Web, também vou mexer com o Node. Então, eu coloco ali também. Aí, quando eu criar o meu Git, ele cria o meu arquivo Git Ignore, se eu quiser. Chama gitignore.io. Se eu não precisar de alguma coisa tão complexa, eu posso simplesmente vir aqui e usar um dos Gits que já estão prontos. Então, sei lá, estou programando em C. Então, eu posso ir lá e colocar um git ignore para C. O que ele vai ignorar? Provavelmente vai ignorar arquivos .bin, .exe, né? Arquivos .dll, ele não vai mandar. Né? Se eu for mexer com o Node, para quem já mexeu com o Node, sabe que o Node ele tem o Node.modules, o Node-modules, que baixa todos os módulos do Node. Aquilo lá, num projeto inicial, já tem 250 MB de arquivo baixado, que eu também não tenho necessidade nenhuma de fazer cópia. Aliás, eu nem devo fazer cópia, até porque quando eu vou fazer uma cópia do meu repositório e faço um npm install, ele vai baixar os códigos-fontes já atualizados daquelas bibliotecas. Então, que motivo de eu ter cópias desse código ali no meu computador? Eu posso ali dar um ignore também, tá? E aqui do lado eu tenho a licença do meu código-fonte. Se o meu código-fonte é público, é extremamente interessante que você atribua uma licença para aquele código. Cada licença tem uma característica relacionada a ela. Por exemplo, o Apache License, ele é um código-fonte aberto, você pode editar ele e pode eventualmente fechar o código. Então você não precisa necessariamente liberar o código que você construiu. Já a GPL, que é o código para o Linux, ele obriga você a qualquer alteração desse repositório, você não pode fechar e criar uma versão nova. Vamos imaginar que eu criei a biblioteca A. Você falou, legal, gostei da biblioteca A. Eu vou criar uma biblioteca nova, vou chamar de AB, e vou fechar o código-fonte dela. Se eu licenciei o meu código A como GPL, você não pode, pela licença, criar um AB e fechar ele, e não entregar o código-fonte para as pessoas. Lembra? É diferente você, por exemplo, cobrar por esse código-fonte, não tem problema nenhum. Tanto que vocês podem pegar distribuições Linux como a Red Hat, ou até o Ubuntu, que elas vendem versões, vendem cópias do Linux, ou vendem versões Enterprise, não tem problema nenhum. O que você não pode é fechar o código-fonte. Se a pessoa quiser, você fala, está aqui o código-fonte, está aqui entregando o código-fonte junto com o software. Tá? Então, vocês têm que pensar em qual biblioteca, em qual licença vocês vão usar. Não quero usar licença nenhuma. Da None não vai ter licença nenhuma. Tudo bem? Eu vou pegar um exemplo aqui, vou pegar o MIT, que é uma das licenças mais permissivas, tá? Você pode... essa licença aqui, a pessoa pode usar no código dela sem problema nenhum, sem atrapalhar ela. Aí eu crio meu repositório, tá? A partir do momento que eu criei meu repositório, aí já está inicializado, ó. Veja, aquele readme que eu criei, o arquivo .md, tá? Esse .md, ele é uma sigla para Markdown. Markdown é uma linguagem de marcação parecida com HTML, que tem algumas características para facilitar a leitura, tanto na linha de comando quanto na renderizado. Tá? Então, se vocês forem pegar esse readme aqui, ó, eu quero ver esse arquivo. Ele renderizado é assim, tá? Teste, tem um tracinho ali e tal. Se você quiser ver esse arquivo original, eu clico nele aqui, ó, eu consigo ver ele renderizado, mas eu posso clicar no botão RAW e eu vejo ele no seu formato original. Olha lá. Olha lá. Veja que interessante, ele tem esse símbolozinho aqui, que é para indicar que é um cabeçalho e por aí vai. A Markdown tem algumas características interessantes para facilitar o processo de leitura, tanto do computador, do usuário acessando em linha de comando, quanto acessando renderizado. Tudo bem? Bom, aqui nós temos nosso repositório. Tá?
Aqui nós temos várias abas, vou mostrar para vocês rapidamente essas abas. Mas aqui é o seguinte, ó, eu tenho um commit, que é o commit inicial, que tem o license e o readme. Aqui, a partir do que eu atribuo uma licença, ele já fica marcadinho aqui, ó, uma licença do tipo MIT. Então, quem for acessar meu repositório, quem tiver aí no computador agora, pode acessar, github.com/teste. Dá para fazer cópia desse repositório sem problema nenhum, tá? No meu caso, tem esse botãozinho Gitpod aqui, porque eu instalei uma extensão no meu Google Chrome para eu usar o Gitpod. Gitpod é uma IDE online. Então, quando eu clico nesse botão aqui, ele abre uma IDE na aba do meu navegador e eu consigo programar com esse código-fonte direto no GitHub sem fazer programar, testar e tudo mais. Ele faz o ambiente todo. Tá? É tipo o Cloud9 que tinha antigamente, antes da Amazon comprar. Então eu posso criar arquivo novo, atualizar, enviar arquivo ou clonar aqui, ó, clone or download. Imagina que eu tenho, aqui no meu caso, eu tenho o Visual Studio instalado, não é o Visual Studio Code, tá? Esse aqui é o Visual Studio completo, a ideia é da Microsoft. Então aí o meu navegador já entende, ó, se eu clicar aqui eu já abro o Visual Studio, já abro o meu código-fonte feito um clone. Se não, eu posso clicar aqui, ó, Open in Desktop, provavelmente não está aparecendo esses botões para vocês, tá? Esses botões aqui só vão estar instalados, só vão estar aparecendo se eu instalar o GitHub for Windows, tá? Opa, for Windows, tá? E é essa ferramenta aqui, ó, desktop.github.com, acho que ele trocou de nome, tá? Me perdoe. Essa ferramenta aqui é uma versão visual do GitHub, tá? Então ele já dá muitas melhorias ali na produtividade, eu consigo baixar. Tem uma versão para Mac e para Windows. Se você quiser para Linux, eu não sei se dá para emular, tá? Mas eu acho que não funciona bem, mas tem algumas alternativas para Linux. Aqui são versões oficiais, tá? Então é ferramenta oficial para Linux. Você baixa ali e instala o GitHub Desktop. Não vamos usar ele não, tá? Se vocês quiserem usar, fiquem à vontade. Até recomendo para quem está começando. Tá? Depois a gente acaba usando na IDE, é mais fácil. Eu posso abrir no Visual Studio ou fazer um download. Cuidado! Se você clicar no download zip, você vai fazer uma cópia do seu repositório, mas você não vai ter controle nenhum para enviar de volta para o servidor do Git. Você não tem controle de versão, não tem nada. Você simplesmente pegou aquele arquivo, copiou e fez uma cópia. Pegou aquele arquivo, compactou e fez uma cópia no seu sistema operacional. Só isso. Seria a mesma coisa se eu quisesse compartilhar com vocês, eu mandasse por e-mail para vocês um arquivo zip com o código-fonte da ferramenta. Só isso. O correto é a gente usar essa URL aqui e dar um git clone. Tá? Então aí a gente vai usar ali usando a ferramenta que a gente quiser. Como que eu faço esse git clone e como que eu edito? Lembrando, se eu quiser editar direto na linha aqui no meu GitHub, se eu quiser falar assim, vou editar o readme, eu posso clicar aqui, ó, clico no botãozinho Edit this file, ou tem um botãozinho aqui, ó, para abrir no desktop, mas eu posso clicar no Edit, ó, ele vai abrir um editor para mim e eu consigo fazer alterações nesse código. Tá? Então, um teste simples para as aulas do curso Full Stack. Aqui vamos aprender mais sobre git add, sobre outros comandos. Aí eu vou colocar aqui git add, git commit, git push, git pull, né? Git push e o git pull. Muito bem. Aí eu alterei meu arquivo lá, fiz as coisas que eu tinha que fazer. Posso verificar como ficou o resultado, ó lá. Olha que interessante. Como é um arquivo Markdown, ele já renderiza para mim do jeito que eu queria. Terminado, eu venho aqui e vou fazer meu commit. Eu posso dar um nome, ó, atualizou o update, ó, atualização do readme, adicionadas alguns novos comandos. Aqui eu escolho qual usuário, né? No meu caso, essa minha conta do GitHub, eu associei tanto o meu endereço pessoal quanto o meu endereço da universidade. Então, eu posso dar conta para essas duas pessoas. Tá? Por isso que eu disse para vocês, Git novo, não precisa necessariamente você ter várias contas do Git
e do GitHub para usar para cada função. Você pode juntar tudo ali, não tem problema nenhum. Tá? Lógico que tem questões, talvez, numa empresa que eles te dão um usuário e tem lá toda a questão do sigilo, né? Nada que eu faço aqui é muito sigiloso nos repositórios públicos, né? Então, aí eles podem querer que você separe, mas aqui no meu caso não tem problema nenhum. Então, eu coloquei ali meu usuário, posso escolher qual branch que eu vou fazer. Se eu quiser clicar direto no master, vai acontecer o quê? Já vai ficar direto naquele braço principal. Ah, não, eu quero criar um branch, ou seja, criar um braço, vou fazer uma cópia ali da minha linha do tempo, como se fosse, vamos dar um exemplo aí, como se eu estivesse trabalhando com linhas do tempo paralelas, tá? Aí eu vou ter uma outra linha do tempo correndo no meu código-fonte, no meu branch. Tá? E, eventualmente, elas podem convergir e voltar a ser master todo mundo, ou eu posso matar ela no meio do caminho. Tá? Eu dou um commit, eu vou mandar no master mesmo. Dou um commit. Olha lá. Já está atualizado o meu código. Então, ali no code, a gente vai ver que já fica ali a atualização. Só que aí as coisas mudam, ó, tá vendo? Aqui já fica uma informação da última atualização. Se eu clicar aqui, eu já tenho informações do que foi feito. Olha que poder essa ferramenta nos permite, tá? Aqui ele está indicando quais foram as adições. Se eu tivesse remoção, ele ficaria em vermelho, tá? Ele indica o que foi feito de alteração, qual foi o número do commit, aqui eles usam hexadecimal para indicar. É uma diferença interessante do Subversion, que na época o Subversion usava números sequenciais, então tinha commit 1, 2, 3, 4, 5. Não dá para ser distribuído. Posso criar um commit com o mesmo nome. Imagina que eu estou offline e não daria para trabalhar ao mesmo tempo. Então o Git faz o quê? Faz essas chaves hexadecimais que permitem que eu não tenha dois commits com o mesmo nome, se eles não tivessem, mesmo não sincronizados, eles não têm o mesmo nome. Tá? Aqui eu posso fazer comentários, então aqui entra a questão do GitHub, tá? Até aqui, pessoal, é o Git. O Git nos fornece a mesma coisa, a gente faz isso em linha de comando do mesmo jeito. Quando a gente trabalha com o GitHub, ele tem esse aspecto social, até tem muita gente que chama de codificação social ou social coding no GitHub, é que eu consigo, por exemplo, fazer comentários, fazer revisões do código, tá? Então, aqui eu posso comentar essa alteração. Falar, nossa, que legal, que bom, que ótimo. Ficou muito bom. Isso aqui é igual o cara publica no Facebook e curte a própria publicação, tá? Eu estou aqui elogiando meu próprio comment, né? Aí eu posso ir lá e comentar, e vai ficar esse comentário ali nas alterações, certo? Se eu começar a dar problema, eu posso dar um lock conversation e acaba essa história, se der um pouco de discussão. Né? Tudo que a gente faz, trabalha com questões sociais e colaborativas, vai dar eventualmente algum problema, então dá para moderar aqui. Enfim, e aqui são as alterações do código. Tá? Posso voltar lá e dar um browse files e ver que agora eu tenho 2 commits e tudo mais. Mas não dá para ficar editando esse código o resto da vida no meu navegador. Né? Quero fazer uma coisa mais complexa, uma coisa mais bonita. Ou criar código mais interessante. Então eu vou lá e dar um clone. Vou pegar meu código-fonte. Tá? E aí, pessoal, eu tenho várias formas de fazer isso. Eu posso usar o GitHub Desktop. Tenho ele instalado aqui. GitHub Desktop. Posso usar o GitHub Desktop sem problema nenhum para fazer o meu aqui, ó. Tá aqui o GitHub Desktop. Tá? Deve estar bem desatualizado, faz muito tempo que eu não uso ele. Ou vocês podem usar a boa e velha linha de comando. Para fazer isso, pessoal, quem está usando Windows, nessas atualizações novas, eu recomendo fortemente que use esse terminal do Windows aqui. Ó. Tá muito bom, viu? Esse terminal do Windows, ele tá bem fluido. E junto com ele, eu instalei o Git, tá? Você não precisar ter o Git instalado na máquina. Para instalar o Git, é só instalar de acordo com aquele tutorial que a gente deixou aí no nosso módulo, tudo bem? Você vai baixar, vai instalar, ele vai... Só que junto com a instalação, eu até recomendo vocês aqui, deixa eu mostrar rapidinho, que vocês baixem o Git, tá? Eu acho que agora já vem.
Aí ele já vem tudo junto. Ele vai vir com uma cópia do MinGW. O que é o MinGW? É um ambiente que simula o Linux e simula o Bash. Então vocês vão ter uma série de comandos que vocês teriam no Linux, por exemplo, ls, vai ter o editor nano, vai ter o git, e vai ter várias coisas que vocês vão melhorar na vida de vocês aí quando vocês estiverem usando. Porque a gente sabe que o Windows ele sofre de alguns problemas em linha de comando, porque o DOS dele, o CMD dele é muito limitado. Então o Git aqui dá uma turbinada nele, tá certo? Então ele tem tudo um passo a passo como a gente faz isso. Tá? Mas resumindo, vocês vão ter um resultado assim. Ó. Se vocês instalam o Windows Terminal, tá? Aqui, ó, Windows Terminal, e instalam o Git, vocês podem ter acesso a essa linha de comando aqui. E aqui para a gente é muito bom, ó, eu posso dar um Ctrl Scroll aqui, ó, e consigo aumentar meu zoom aqui e vocês ficam mais felizes. Tá? Muito bem, como é que eu vou fazer essa cópia? Tá? Eu estou olhando a minha pasta de projetos, eu vou entrar na minha pasta da WAMP, tá? Disponível para a WAMP, lá do CCT. Ah, preciso saber a linha de comando? O mínimo, tá, pessoal? CD, por exemplo, ele troca de pasta. Ah, não quero mexer nada com linha de comando. Então, vai para o GitHub Desktop e é tranquilo. Na verdade, a única coisa que eu vou ter que usar com o GitHub Desktop é o clone, porque depois que vocês abrirem esse repositório lá no Visual Studio Code, vocês conseguem fazer tudo pela interface do Visual Studio Code, tá? Então não tem que se preocupar com nada de comandos. Mas eu recomendo, tá, pessoal? Eu recomendo fortemente, como melhoria do currículo de vocês mesmo, é vocês terem um Linux aí, pelo menos um conhecimento em linha de comando, tá bom? Então aqui eu tenho ali meus vários repositórios, tá? No caso ali. E vou fazer uma cópia do meu repositório original. Então eu dou um git clone e vou colar a minha URL. Deu um enter, ele vai clonando. Como meu repositório era público, ele não pede nada. Se ele for um repositório privado, ele vai pedir usuário e senha. Tá? E aí eu posso entrar na pasta teste. Eu tenho exatamente aqueles mesmos elementos. Como eu estou usando o Git Bash, eu estou usando o Bash que veio junto com o Git, ele já marca para mim ó, que eu já estou no branch master. Tá então, se eu tivesse outro branch, ele já avisaria e tal. Eu posso criar novos arquivos, então eu vou criar um arquivo novo aqui. Ó. Eu posso usar o Visual Studio Code, tá? Se eu chamar code ponto aqui, ó, ele abre o VS Code para mim nessa pasta já. Abriu outra janela, mas ele abre. Deixa eu pegar ele aqui. Está ali no VS Code. Bem? Eu consigo acessar normal. Qual é a vantagem? A partir do momento que eu abro o meu código-fonte no VS Code e ele já está sob controle de versão, então eu posso vir aqui, ó. Daqui a pouco ele vai fazer, tá? Ele dá uma demoradinha mesmo, mas da outra vez acho que aconteceu a mesma coisa. Daqui a pouco ele aparece ali para mim. Que isso aqui é um repositório de Git, tá? Daqui a pouco ele aparece, ele demora um pouquinho para entender mesmo. Olha lá, já entendeu, ó. Tá vendo? Já marcou que é um master, então já está ali no jeito. O que eu vou fazer? Vou criar um arquivo novo aqui, ó. Um novo arquivo. Vou criar um arquivo, sei lá, teste.html. Vou começar com HTML ali. Então eu vou lá, crio meu projeto em HTML, né? Vou fazer aqui, ó. Olá mundo. Em clássico, né? Vou deixar aqui em inglês, eu vou fazer uma alteração depois. Isto é um teste. Beleza, terminei. Salvei o arquivo. Percebe que já apareceu aqui para mim, ó, avisando que eu tenho uma alteração. O que eu posso fazer? Eu clico nesse botão, ele está falando ali, ó, que eu tenho um arquivo novo. Se eu clicar no maisinho, eu já adiciono o meu Git. Então, basicamente, eu dei um Git add aqui, ó. Só de dar o maisinho, só clicar no maisinho, se eu tirar menos aqui ele volta, né? Se eu clicar no maisinho, aqui ele mostra as alterações, se eu clicar em tudo aqui, ele manda todas, tá? Como se fosse um git add menos azão. Mas aqui eu quero dar um git add teste.html. Então eu vou lá, clico no maisinho. Tá? Pessoal, seria o mesmo caso, que daria o mesmo efeito se eu viesse aqui e fizesse assim, ó, git add teste.html. É a mesma coisa, percebe? A gente tem ferramentas que fazem a mesma coisa. Feito isso, eu vou colocar a mensagem que eu quero, né? Adicionado novo
arquivo do site. Eu clico no botão Commit. Ele já mandou, ele fez uma versão, tá? Se eu der um git status aqui, vocês vão ver que eu acho que ele vai dar uma... Ele vai falar, ó, tá tudo certo, tá tudo feito. Se eu der um git log, vai mostrar para mim que foi feito o meu log ali, tá pronto para ser enviado, né? Mas eu preciso enviar para o servidor. Se eu der uma olhada aqui no meu site, do GitHub, vocês vão ver que não tem alteração nenhuma. Vou dar um F5 aqui, ó. Continua do jeito que estava, porque eu ainda não dei o meu push. Então, eu venho aqui e vou forçar um push. Eu clico nos 3 pontinhos, ó, dou um push, né? E ele vai enviar para o servidor para mim, tá? Fazendo o processo de sincronização com o servidor. Pronto, já está sincronizado. Então, se eu voltar lá no meu GitHub e der um F5, ó, vocês vão ver aqui. Ó, agora nós temos... Opa, não veio? Estranho que ele falou que tem contribuição. Ah, olha o navegador tirando onda comigo aqui, ó. E aí veio, olha lá, o teste.html, tá o nosso arquivo lá enviado. Pessoal, a partir disso, dá para a gente trabalhar das mais diversas formas possíveis, tá? Vamos imaginar que eu vou simular, editando aqui no servidor, no próprio Git, eu vou editar esse arquivo e criar uma nova versão. Eu vou trocar aqui, não é inglês, é português, então vou mudar aqui para pp. Vou dar um commit aqui, vou falar aqui, olha aqui, ó, ajuste na linguagem do site. Tá? Não vou colocar aqui, eu não preciso descrever isso de forma estendida, né? Posso deixar só assim mesmo. Então, um commit. Tá bom? Tá atualizado, ó, tá? Foi feita uma nova versão. Então, se eu for dar uma olhada aqui no meu código, a gente vai ver que ele está já ajustado, bonitinho, 13 segundos atrás. Porém, se eu vier aqui no meu código-fonte, vocês vão ver que não foi alterado. Tá ainda em. Tá? Para eu fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, ó, dar um pull. Tá? Um git pull. O git pull vai atualizar o meu código em relação ao servidor. Aí, legal. Tá o PT aqui agora. Aqui, pessoal, uma coisa interessante. Eu instalei o Git Lens, tá? O Git Lens, ele fica me mostrando o que foi feito as alterações, ó, tá vendo? Ó? Conforme eu vou clicando na linha, ele vai falando, ó, fui eu há 3 minutos atrás, aqui, ó, tá? Vocês podem instalar essa extensão. Se eu não me engano, é a extensão chamada Git Lens. É esse aqui, ó. Ele fica contando tudo para mim que aconteceu no meu repositório. Tá? Isso aqui é muito legal quando vocês trabalham com várias pessoas no mesmo repositório. Meu arquivo criado no site não apareceu. Tenta dar um git pull, tá? Tenta dar um pull aí que ele vai aparecer, tá? Bom, e nisso aqui, nesse processo, a gente vai fazendo a construção do software. Tá? Se você estiver trabalhando sozinho, não tem problema. Mesmo trabalhando sozinho, não justifica você não usar o Git e GitHub. Por vários motivos. O principal deles é que, mesmo você trabalhando sozinho, é interessante que você versione o seu código. Tá? E lógico, quando você trabalha em várias pessoas, você vai ter vários problemas. Ó, vou dar um exemplo de um problema que poderia acontecer. Vamos imaginar que eu venho aqui e mostro, isso é um teste, e vou colocar mais um meta aqui, ó. Vou colocar um meta, uma meta tag aqui, um meta name autor. Vou dar um content aqui para falar que eu sou eu sou o autor da página, tá? Fechei ali a tag bonitinho, tá?
Lembrando, essas tags de meta aqui, elas não pedem para você fechar com barra, tá? Se quiser, fecha, mas não é obrigatório, não. Tá? Fiz a alteração. Vou fazer em linha de comando agora para vocês entenderem, tá? Mas aqui já está mostrando. Mas eu posso vir aqui na linha de comando, mesma coisa, ó. Git add. Se eu der um menos razão, ele já adiciona todo mundo, tá? Olha lá. Eu posso dar um git commit -m alteração no autor. Aí já falou que foi feito um arquivo novo, foi feita uma inserção, é bonitinho. E dou um git push para mandar para o servidor. Já mandou para o GitHub, olha lá. Ele já mostra para mim todo o processo, que enviou e tal, que gerou lá uma nova versão do meu projeto, né? Eu tinha master nessa versão, agora tem uma versão nova. Todo mundo feliz. Se a gente olhar aqui agora, o Git, ele já não está reclamando mais, não está mais indicando que tem versões novas, e estou tranquilo. Vou dar uma olhada lá no servidor. Se eu pegar o teste aqui, ó, já tem o autor bonitinho ali, certo? Agora vamos tentar simular vamos tentar simular um conflito aqui para ver o que acontece, tá? Então eu vou adicionar aqui. Lógico, pessoal, para não ter duas cópias no meu computador, eu estou fazendo uma versão no GitHub e uma versão na linha de comando, tá? Mas vocês poderiam, inclusive, aí, vocês conhecem, vocês podem fazer um teste entre vocês aí, 2 pessoas, 3 pessoas, tá? Só para a gente estragar o repositório mesmo, tá? Eu vou criar mais uma meta aqui. Ah, não, melhor, eu vou criar aqui Olá Mundo e vou deixar ele em negrito. O editor do GitHub não é o editor mais simpático do mundo, tá, pessoal? Ele é só para fazer ajustes rápidos. Na verdade, nem tem motivo de você ficar editando coisa muito grande nele, tá? Só para a gente fazer esses testes mesmo, tá? Teste do merge. Comitei ali, né? Dei o commit, gerei uma versão nova, agora em negrito, tá? Não vou dar um pull, não vou atualizar com o servidor, vou vir aqui e vou colocar mais coisas. Vou colocar um H1 aqui, tá na linha de cima dela. H1, seja bem-vindo. E aqui embaixo eu vou colocar... Perceba que eu não estou mexendo na linha que... Lógico, né? Eu troquei a linha de lugar, né? Espero que tudo funcione. Beleza. Fiz ali. Vou aproveitar aqui e já usar a ferramenta do Git mesmo. Eu dei um stage. Vou fazer aqui mais um ajuste. Isso aqui é terrível, tá? Escrever ajustes. Ninguém vai saber o que é, mas aqui nesse caso não tem problema. Escrevi código-fonte, não sei qual é, mas escrevi. Não recomendo que façam isso, tá? Aqui ele fala, ó, eu não consigo fazer as alterações porque você não deu pull antes. Ou seja, existe uma versão nova no servidor que você não tem ela. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai baixar a versão nova. Então, se eu der um git log aqui, ó, ele vai mostrar para mim, ó, que foi rejeitado o processo de push, porque eu preciso dar um pull antes, tá? Na verdade, isso aqui é a mesma mensagem que daria se eu estivesse escrevendo à mão, tá? Eu daria dar um git push lá e ele vai dar essa mensagem de erro. Por que ele não está deixando? Lá no servidor tem uma versão nova e o meu código não está atualizado com a versão nova. Então eu vou ter que fazer essa atualização. Que jeito que eu faço isso? Dou um git pull para ele fazer a alteração e pronto, temos um conflito. Tá? Olha lá. Ele já me avisou ali, ó, tem conflito no processo ali, tá? Por que tem conflito? Na verdade, pessoal, se eu tivesse só criado uma linha embaixo, se eu tivesse criado só uma linha embaixo do Olá Mundo, não daria conflito. Então, o algoritmo do Git ia conseguir entender. Nesse caso aqui, ele não conseguiu, porque eu coloquei dele tag e coisas assim, eu compliquei a vida dele, então passou batido o código. Então, o que ele mostra para mim? Lógico, não é bonitinho assim não, tá, pessoal? É bonitinho aqui porque o próprio VS Code ele edita para mim dessa forma, tá?
Esse aqui ele fala que é essa minha alteração, e isso aqui veio do servidor. Então, esse aqui é o current change, e esse é o incoming change. Tá? O que eu posso fazer? Aí eu posso usar o botão direito, ir lá e ir apagando e tal. Se eu abrir esse arquivo no bloco de notas, vou abrir só para vocês entenderem, tá? Então, ali, ó, vou abrir o teste HTML no Notepad. Na realidade, na prática, ele fica desse jeito aqui, ó. Com esse símbolo red aqui no meio e fica destacado para você ir lá e resolver o conflito. Como que eu resolvo esse conflito? Aí, pessoal, é a mão. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar esse código e falar, bom, o sujeito foi lá e colocou negrito no Lamundo. Tudo bem. Então, eu posso ir lá e ajustar, colocar o negrito aqui. Aí eu apago essas marcações aqui, ó, essa e essa, e pronto, eu resolvo o conflito. Tá? Vou fazer aqui no VS Code para vocês entenderem. Então, beleza, ele colocou negrito, vamos deixar negrito, não tem problema nenhum. Então, eu venho aqui, é a mão, tá, pessoal? Isso aqui fica bem mais complicado quando você trata de código-fonte de uma linguagem de programação, tá? Tem que ver qual versão que foi, qual função. Nesses casos de conflito, é extremamente importante que você chame a pessoa, fala assim, ô, fulano, você que criou o código, vem aqui. Fala para mim o que é isso aqui que você fez. Em termos de isolamento social, é melhor não ter conflito, né? Mas, assim, nesses casos, seria interessante você entrar em contato com a pessoa, entender o que aconteceu. E aqui, nesse momento, eu posso ir lá e apagar essas... Olha lá, já acabei de detonar ali o nosso conflito, pronto. Arrumei, certo? Então, eu simplesmente fiz o merge à mão, tá? E aí, nesse caso aqui, eu vou dar um maisinho para ele adicionar meus change e vou... Aqui ele já deu a mensagem, tá vendo? Ele já até deixou escrito a mensagem para mim. Por quê? Porque eu estou fazendo o merge, estou ajustando, né? Então ele já falou, ó, foi feito o merge nessa versão. Eu dou um enviar. E agora eu vou dar um push. E se tudo der certo, ó, tá enviando, ó, sincronizando, perfeito. Tá feita a nossa alteração. Então, se a gente der uma olhada aqui no GitHub, a gente vai ver que nós resolvemos o conflito. Né? Não é fácil resolver conflitos, né? Olha lá. Mas já ficou o aviso ali falando que foi feito o merge, olha lá, foi removido uma linha, foi adicionada outra e tudo mais. Tá? E assim vocês resolvem esse conflito. Perfeito? Então, eu acho que isso aqui é o mínimo que a gente precisaria para usar o GitHub, inclusive com mais de uma pessoa. Tá? Se você está usando sozinho, você não vai ter conflito. Espero, né? A não ser que você use 2 computadores e aí acaba esquecendo de dar pull e tal. Uma boa prática, tá, pessoal? Uma boa prática para desenvolvimento é você ter um protocolo quando você trabalha em equipe. Talvez toda vez que você inicia um novo período de trabalho, você dá um git pull para poder pegar o código novo, tá? Toda vez que você, antes de você enviar, você dá um git pull já para não dar esse problema, essa mensagem de erro. E aí você dá um push. Se for de algum código complexo, é interessante que você verifique se alguém já não mexeu, tá bom? Então, tem que criar um certo protocolo. Apesar da ferramenta funcionar muito bem, é muito importante que você tente evitar conflitos. Porque é perda de tempo. Vamos combinar que, aqui no caso, é um exemplo muito simples, mas às vezes vai dar conflito em 4, 5 arquivos diferentes, aí é uma função que a pessoa trocou de nome, aí você não sabe se você juntar o seu código com a dela vai dar certo. Se você fez o merge, aparentemente você resolveu o conflito, mas vai saber se esse código roda, você vai acabar tendo que editar esse arquivo, rodar de novo, fazer teste. Por isso que nós temos, por exemplo, o GitHub Actions. O que ele vai fazer? Ele vai rodar os testes unitários, ele vai rodar teste de integração, ele vai tentar dar merge nos branches. Então, ele serve justamente para poder automatizar esse processo, que é um processo bem custoso. E vamos combinar que é aquele tipo de processo que não agrega valor ao seu código. Você não gastou tempo desenvolvendo software para criar uma funcionalidade nova. Você gastou tempo resolvendo um conflito. Tá? Então, eu recomendo a vocês que tentem criar ali, quando vocês trabalham em mais de uma pessoa. Assim,
Dependendo do que a gente vai fazer, vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que no mesmo repositório vocês estão trabalhando com o back e com o front. Então, se um está mexendo no back-end e outro no front-end, não vai dar conflito. Se os dois estiverem mexendo no front-end, desde que não sejam arquivos iguais, também não vai dar conflito. Mas sempre vai ter aquele arquivo que todo mundo tem que editar. Imagina que é o menu principal do site. Vai ter que editar ali quando você criar uma funcionalidade nova. Pode dar bug, pode dar merge, pode dar problema de conflito, tá bom? Só para terminar a questão do GitHub, para a gente já ir para o GitHub Pages rapidinho aqui, a gente tem o código fonte, tá? E aí a gente tem mais algumas abas interessantes aqui. Vou explicar rapidamente como é que funcionam essas abas aqui para vocês, para a gente fechar a ferramenta. Essas abas elas são relacionadas com o GitHub, não é do Git. Tudo que a gente viu agora, se vocês usarem o GitLab, por exemplo, ou usar o Bitbucket, ou a Microsoft File System, todos eles são baseados em Git, todos eles vão ter esse mesmo processo de Git commit, Git push, merge, de conflito e tudo mais. O que tem no GitHub de diferente? Deixei meu código fonte ali. Alguém está usando, achou um bug, ele pode abrir uma issue. O que é uma issue? É um bug, é um problema que aconteceu ali. Eu posso criar aqui, né, um new e falar, ó, eu achei um bug no código quando estava usando dessa forma. Tá? Você pode rastrear todos os bugs ou todas as necessidades que você tem ali e colocando numa sua issue, tá certo? Aí eu posso associar alguém, falar que essa pessoa tem que arrumar. Então, por exemplo, eu posso falar assim, olha, adicionar o logotipo. Não, melhor, vou colocar assim. Alterar o encode da página. Está o TF8, mas, por algum motivo que não sei, temos que utilizar Latin 7. Nunca estou fazendo uma página que precisa dessa codificação, vai ser melhor. Aí eu posso criar um label falando, ó, é um bug, é uma melhoria, é uma questão, uma pergunta e coisas assim, tá? Que eu vou falar que tem que ser uma melhoria, tá? Posso falar também que é um bug. Melhoria com bug, as duas, né? Posso criar um projeto, tá? Que não tem um projeto ainda, eu não estou na aba de projeto, mas eu poderia ter um projeto, seria uma versão da ferramenta, talvez. Uma milestone desse projeto e vou colocando essas informações lá. Vou associar a mim mesmo, dou um submit. Aí aqui, pessoal, eu começo a usar o que a plataforma me oferece, tá? Eu consigo marcar como feita, fechada, eu consigo resolver esse problema, tá? Eu posso editar ela e tudo mais. Tá? Então aqui eu consigo trabalhar. É uma ferramenta, de novo, colaborativa. Acho o bug, eu coloco ali, a pessoa está trabalhando junto, a gente pode colocar todas as tarefas para serem feitas, tá? Tudo mais. Aqui eu tenho pull requests, que é aquela questão que eu falei para vocês, a gente pode fazer uma cópia desse repositório no meu código, ou numa branch, ou eu posso criar uma cópia mesmo no meu GitHub, e aí eu posso dar um pull request falando assim, olha, eu vou pegar, aqui não tem como, porque eu não tenho alterações, né, não tenho branches, mas aí eu poderia ter um pull request e, inclusive, associar esse pull request nessa issue. Falando assim, olha, eu tenho aqui isso que tinha que alterar o código da página. Então, esse pull request aqui resolve esse problema. Então, tem uma relação entre um pull request e uma issue. Eu posso criar essa relação. Se eu não quiser, eu não preciso. Tá? Eu posso ter independentes, eles podem ser independentes. Tá? Aí tem o GitHub Actions, eu não vou entrar em detalhe nele, porque ele é um pouco mais complexo. Tá? Mas ele serve para rodar teste automatizado, pode chamar um Docker aqui e tal. E aí tem aquela limitação dos 2.000 minutos. Tá? Tem um limite ali de 2.000 minutos por mês, aí que vocês podem rodar as actions. Tá? Aqui em Projects, pessoal, rapidinho, só para vocês entenderem, vocês podem criar projetos, e dentro desse projeto, tá? Posso chamar aqui de meu site, vamos chamar aqui. Eu posso ter um template, inclusive eu posso usar o Kanban, tá? Por exemplo, eu posso usar o Kanban básico, que é o mais simples.
E aí aqui eu consigo ter, a partir do que eu abro o projeto, eu já tenho ali todas o meu painel de Kanban, eu posso associar aqui ó, tenho aqui eu tenho um issue que eu encontrei, eu já coloco ali no progresso para arrumar. E quem conhece o processo de Kanban sabe que dá para usar ali ó, o que tem de fazer, o que está sendo feito. Vou deletar essa nota aqui. O que tem que ser feito, o que está em progresso e depois o que foi feito. Eu posso adicionar colunas novas, adicionar cards e tal. Isso aqui, pessoal, para iniciar o projeto. Então, vejam, a gente tem uma ferramenta de controle de versão e uma ferramenta de gestão de projetos aqui. Tá? Lógico que não tão complexa, mas é o suficiente. Tem a wiki, para vocês poderem contribuir, por exemplo, de alguma forma. Imagina que tem regras de negócio complexas, você pode criar uma página da wiki explicando. Imagina que tem uma forma de fazer deploy ou de instalação que é mais complexa, então você pode criar uma página da wiki explicando também. Tá? Aqui, no Security, ele dá alertas de segurança. Por que isso é importante? Quando a gente está construindo código, é comum que a gente use bibliotecas de terceiros. E essa biblioteca pode ter um bug, por exemplo, pode ter um problema de dependência. Né? Esse Dependabot faz muito isso para mim. Eu tenho um código antigo que eu usava em .NET Core, lá na versão 1 do .NET Core, ele era cheio de bugs. O que acontece? De vez em quando eu recebo lá, nos meus repositórios antigos de .NET Core, alguma mensagem, olha, essa dependência aqui não serve mais, ela está com bug, vamos atualizar ela e tal. Aí ele só indica, ele roda esse processo ali para verificar para você. Tá? Verifica, por exemplo, vulnerabilidades do tipo, você deu commit com o arquivo de configuração do banco junto. Ele vai avisar também e tal, coisas assim. Tá? Aí o Insights, ele é uma série de estatísticas, tá? do seu repositório. E por fim, nos Settings, que é a mais interessante, nos Settings eu consigo alterar as questões do meu repositório, criar a questão social, colocar um banner e tal. Posso escolher algumas coisas que eu posso adicionar no meu repositório, por exemplo, posso colocar patrocinadores, então eu posso adicionar o botão de patrocinador, posso criar projetos e tal. Tá? E aqui, ó, um botãozinho interessante, ó, GitHub Pages. O que esse GitHub Pages faz para mim? Duas coisas. Eu posso criar um GitHub Page para o meu projeto, tá? De uma forma bem simples. Eu venho aqui e falo assim, olha, eu vou criar a partir do master. O que vai fazer? Eu poderia criar um GitHub Pages aqui, eu já tenho commits aqui, ele não vai deixar. Mas eu poderia dar um /docs aqui, ou alguma coisa assim. Ele geraria uma página de documentação do meu projeto. Por exemplo, eu criei lá uma biblioteca em JavaScript. Eu quero criar uma página para as pessoas baixarem ela, para descobrir quem foi que fez, coisas assim. Então eu consigo criar a partir da minha página. Ou, uma coisa interessante, que é o que nos interessa aqui, eu posso transformar a minha página, o conteúdo da minha pasta, numa página web. Então, se eu simplesmente marcar aqui Master Branch, o que ele vai fazer para mim? Ele já vai, olha lá, salvou. Então, já está disponível aqui para mim, ó. Olha só, já está disponível para mim nesse link aqui, a pasta do GitHub Pages. Tá? Ó, Wellington. Não, aqui, desculpa, pessoal. Aqui está diferente porque eu associei o meu domínio, tá? O meu domínio pessoal no GitHub. Então, ele está criando esse aqui. Mas, na verdade, a minha página é Wellington de Lamura, que é o meu usuário.github.io. Tá? Ele está direcionando para o Delamura. Tá? Eu vou acabar usando outro. A gente usa outro serviço ali para a gente. Outra conta para não ter esse problema. Tá? Eu estou usando o Custom Domain aqui. Ó, tá? Depois eu desligo isso para a gente ver. Mas só para vocês entenderem, eu consigo criar o GitHub Pages. Eu fiz isso no site que vocês usaram das inscrições, da pré-inscrição do curso. Então, ó, eu vou fazer um login aqui no nosso repositório. Aqui, eu vou fazer um sign out aqui, vou entrar no Full Stack. Tá? Full Stack.
aqui. .cct@uemp.edu.br. Agora a senha, vou tentar ver se eu lembro, né? Abrir as minhas senhas aqui, porque tá fácil não. Ou, aliás, eu posso abrir aqui no... Deixa eu ver. Só um minuto. Vamos lá. Achei. Aqui uma senhazinha pequenininha, então ela é meio... Ah, ele mandou para mim ali o link de verificação. Isso acontece, tá, pessoal? Porque quando a gente acessa, acessa de um site que nunca acessou, de um lugar que nunca foi acessado inicialmente, ele não deixa a gente, por questões de segurança, ele manda esse dígito aqui para a gente. Tá? Acabou de mandar para mim, para verificar o dispositivo. Vou colar ele aqui. Pronto. Mas é interessante, é válido, porque aí a gente consegue... Logamos ali, ó. Aqui no caso eu só tenho um repositório, que é o repositório base ali do nosso site, tá? E aqui vem uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês, ó. Se você criar um repositório, tá? Esse repositório tiver o nome do seu usuário, .github.io, esse repositório vai ser a base do seu domínio. Então, se eu criar esse repositório com o nome do meu link, eu vou ter uma página lá hospedada. Tá? Só para vocês entenderem rapidamente como isso funcionou, o que eu fiz? Eu criei um repositório, criei todo o código-fonte, até, pessoal, está disponível aqui, quem quiser dar uma fuçada aí para entender como é que funciona. Olha lá. Criei um README com todas as informações do projeto, criei uma pasta com todos os conteúdos do meu site, então tem um index bonitinho, né? Olha lá, eu falei para vocês que não poderia ficar dando aquelas mensagens aleatórias lá, mas eu estava com um pouco de pressa em alguns momentos, ó. Criei ali ajustes. Agora eu não sei o que é esse ajustes, não faço ideia, mas como eu estava trabalhando sozinho, ninguém ia puxar minha orelha, né? E aqui tem meu código-fonte. O que eu fiz? Eu fui lá em Settings, quando eu criei meu repositório, e marquei ó, a opção de usar o GitHub Pages. Então, ele já vai só marcar o GitHub Pages, o seu repositório automaticamente vira a sua página pessoal do GitHub, só que vai ser o seu nome de usuário.github.io. Ah, mas roda back-end? Não, só vai entregar suas páginas no HTML, CSS e JavaScript. Só. Bem, tome muito cuidado com isso, porque é só isso que ele vai entregar e tem várias limitações, tá? Não é uma página para você rodar em produção, por exemplo. É uma página para você fazer testes, é uma página com pouco fluxo, então ele tem algumas limitações, tá? Vocês podem clicar até no Learn More aqui, ele vai mostrar para vocês que tem algumas limitações, tráfego mensal, velocidade de acesso, não pode colocar um arquivo de 100 GB aqui e esperar que as pessoas baixem, né? Não é assim. Mas serve o suficiente para a gente fazer nosso front-end, tá? Então a gente pode, por exemplo, tranquilamente hospedar o front-end do nosso projeto no github.io, tá? E se eu criar novos repositórios, ele vai ficar barra o nome do repositório, tá? Então se eu criar um repositório novo chamado, sei lá, aulas, então eu vou criar um full stack cct.emp.github.io barra teste, para aulas, certo? Então, basicamente é isso. E até isso aqui é a deixa para eu dar o trabalho para vocês, a atividade que eu vou pedir para vocês fazerem, tá? Fiquem tranquilos que a atividade é uma atividade bem simples. Eu preciso que vocês façam uma página e coloquem aqui no github.io. Amanhã eu coloco a descrição melhor no site, tá? No site não, no Google Classroom. Eu
coloco a descrição melhor do que eu espero de vocês, mas basicamente é pegar e treinar o que vocês fizeram. Então, eu preciso que vocês façam uma página, criem um repositório no GitHub, hospedem e vão me mandar o link para eu ver como é que ficou esse site. Tá? Só para a gente testar e treinar o que vocês fizerem. Bom, pessoal, essa foi uma visão geral de como funciona o GitHub, como que a gente pode usar o GitHub no dia a dia para construir o código e como que a gente pode usar o GitHub I/O para a gente hospedar nossas páginas. Tá? Então, para a gente que vai trabalhar com desenvolvimento full stack, então a gente vai mexer com front-end e back-end, eu posso tranquilamente hospedar o meu front, que é a parte do HTML, CSS e JavaScript, dentro do GitHub Pages. Tá? E depois aí o back-end, como ele vai ter uma linguagem do lado do servidor, eu vou precisar de uma outra máquina, uma outra hospedagem que dê suporte a esse tipo de linguagem. Tá? Mas aí é um problema menos que a gente vai ter para resolver, que a gente pode usar o próprio GitHub Pages. Tudo bem?